Bom dia, bom dia. Mais um dia de live, mais um dia de leitura bíblica. Continuando lendo o livro de Gênesis. E hoje vamos ler 10, 11 e 12, os capítulos. E amanhã daremos continuidade. Almice, bom dia. Vamos orar? Entregar esse momento ao Senhor para que Ele conduza, para que Ele direcione, para que Ele traga e nos dê sabedoria e também persistência. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor. Obrigada, Pai, por todos os Seus cuidados. Obrigada também, Senhor, pela a Bíblia Sagrada, Senhor, pela oportunidade que temos de ter acesso a essa palavra, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria divina, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, conduzindo, Pai, cada palavra. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. E vamos nós ler. Então, ontem lemos os capítulos 6, 7, 8 e 9. Lemos 4 capítulos ontem. E hoje vamos dar sequência, iniciando do 10. A intenção é ler 3 capítulos hoje. Então, que o Senhor nos abençoe. E vamos nós. A origem dos povos e nações. Capítulo 10 de Gênesis. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé. Ontem, só parando aqui, ontem lemos sobre a questão do dilúvio. E vimos que ficou na terra somente Noé, com seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Então, a partir de Noé, começou a nova geração da humanidade. Então, tudo começou com Noé. Noé, no caso, ficou como se fosse Adão e Eva, começando toda a história. Então, aqui vai falar sobre a origem dos povos e nações, tendo Noé e sua família como a base. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, esse capítulo é conhecido como a Tabela das Nações. Por que a Tabela das Nações? Porque ele mostrando como os descendentes de Sem, de Cã e de Jafé deram origem aos povos e nações. Então, foi daí que iniciou, né, os diferentes povos da terra após o dilúvio. Bom dia, DJ. Estamos iniciando. Os Jafetitas. Versículo 2. Estes foram os descendentes de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer. Arkenaz, Rifate e Togarma. Gente, eu tenho certeza que tem nomes aqui que eu leio, que a pronúncia não deve ser assim. Mas eu estou lendo da forma que dá para entender aqui. Estes foram os filhos de Javá. Alisa, Társis, Quitim e Dodadmim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os Camitas, versículo 6. Estes foram os descendentes de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Preste atenção nesse nome, gente. Nimrod. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Cala. E Recém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade.
Mizraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, nafrutitas, patruzitas, casluitas, dos quais descenderam os filisteus e os cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho. Os sidônios, os primeiros e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos aveus, aos arqueus, aos sineus, aos amadeus, aos zemareus e aos amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerá, e chegaram a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laça. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas em seus territórios e nações. Só um minutinho bem aqui, gente. Tá. Os semitas. Uma descendência nasceu semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Geté e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joquitá. Joquitá gerou a Almodá, Selefe, Azar e Mavé, Gerá, Adorão, Uzal e Dicla, Abal, Abimael e Zabá, Orfi, Avilã e Jobabe. Todos esses descenderam de Joquitá e habitavam uma região que se estendia desde Messa até Cefá, nas colinas do leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, dividido em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Toda a terra foi depois povoada a partir de Noé. Eu estava lendo ontem e pensando, existem tantas nações, cada uma com a sua língua diferente, povos diferentes, culturas diferentes. Aí eu lendo aqui fiquei imaginando, todas as nações têm uma só origem, uma só raiz, uma só fonte, que é Noé. A partir de Noé surgiu todas essas nações. Um pai com a mesma língua, com a mesma cultura, mas Deus fez com que dele saísse essa diversidade de línguas, de culturas, tudo de uma só. Isso mostra o quê? Isso mostra que Deus é o Senhor da história. Deus é soberano sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente fica duvidando de algumas coisas. Deus pode fazer tudo. E aqui fechou o capítulo 10, mostrando isso para nós. Essa beleza da criação de Deus. A origem das nações. E a história da torre. Vamos iniciar agora. Capítulo 11. A história da torre de Babilônia. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice
penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Por quê? Porque Deus sabia do potencial que Ele colocou na humanidade, no ser humano. Ele colocou o homem ali semelhante a Ele em relação à criatividade. Então Deus viu que o homem estava realmente indo além dos propósitos dele, que era povoar a terra e dominar sobre a terra, administrar as coisas dele aqui na terra. O homem já estava querendo ir para o céu. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. O Senhor, ele criou os anjos lá no céu, deu todos os poderes que ele deu para os anjos, cada um com a sua função, e Lúcifer quis ser mais do que Deus determinou para ele. E aí Deus tirou ele lá de cima e ele virou anjo caído aqui na terra. E aí agora o homem, que o Senhor também criou para dominar as coisas aqui na terra, estava querendo ir para o céu, invadindo um espaço que não era para ele. E aí o Senhor viu que a humanidade, ele tinha acabado com a humanidade antes, com o dilúvio, porque por causa de maldade da humanidade, por causa de desobediência da humanidade, porque o ser humano não obedecia ao seu Criador. E aí o Senhor trouxe o dilúvio. E logo depois, a única família que ficou na terra, que o Senhor deixou, estava também, novamente, quer mudar seus planos, invadir o espaço, além daquilo que o Senhor lhe deu, deixou para ele. A desobediência da humanidade sobre o Senhor mudar a língua das pessoas, para eles não se entenderem mais. E a partir daí, o homem parou de construir a torre que eles queriam realmente, chegar ao céu, para que o nome deles fosse glorificado, fosse lembrado, que o ser humano fosse engrandecido, e não o Senhor. E ao contrário, Deus criou a humanidade para glorificar o nome de Deus e não do homem. E aí o homem estava querendo realmente ocupar o lugar do Senhor. Então, foi nesse sentido. E o Senhor, ele, com certeza, com todas essas mudanças, o Senhor, ele tinha um propósito para isso, que era povoar o mundo e criar essa diversidade cultural, de línguas. Então, tudo que acontece, o Senhor está no controle. Às vezes a gente pensa assim, nossa, se Deus está no controle das coisas, por que ele deixou acontecer isso? Porque era fazer parte do plano dele, justamente. E aí ele queria ver também até onde os homens, as pessoas iam. E aí ele viu que as pessoas queriam realmente ocupar um lugar que não era do ser humano. Não foi para aquilo que o Senhor criou. E aí ele mudou toda a história. O homem parou de construir essa torre e foi construir aquilo que o Senhor determinou para ele desde a sua criação, que foi povoar a terra. E aí foi isso que foi feito. As pessoas foram espalhadas na terra. Mas a origem de todas elas é Noé. Todas as nações surgiram a partir de Noé, de uma língua só. E a partir do versículo 10 mostra a descendência de Sem. E Sem faz parte da linhagem de Jesus. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas.
Quando Salá completou 30 anos de idade, gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Eber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 18. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 39 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abraão, Naor e Ará. Então, Abrão. É o hábito, né? Já vai lendo o nome que a gente mais fala, mais ouve. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Ará. E Arã gerou Ló. Arã morreu na presença do seu pai, Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, da Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus. Mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Arã, com a idade de 250 anos. A genealogia apenas mostra pra gente assim, apenas uma lista, né, de nomes. A gente vai lendo só contando uma história, quem gerou quem, mas na verdade aqui, essa lista, Deus está preservando a linhagem da promessa que ele fez lá atrás, que ele comunicou lá em Gênesis 3:15. Vou ler esse Gênesis 3:15. O que ele falou e para onde ele está nos levando. 3:15. 3:15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Essa linhagem, essa história todinha que o Senhor registrou para nós aqui na Bíblia, mostrando para nós o descendente da mulher que o Senhor colocou aqui atrás. E ele começou a escrever mostrando para nós. Nós estamos trilhando a história do descendente que iria pisar, que pisou a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Então toda essa história, quando a gente passa a entender o porquê, ela deixa de ser só uma linhagem, quem gerou quem gerou quem, deixa de ser. A gente lê com vontade de ler. Eu, praticamente, eu leio agora aqui diferente, eu vou lendo e vou entendendo. Esse aqui deve ser, não é mais nem triavô, tataravô de Jesus, aí vou vendo, esse aqui é parente de Jesus. Gerou alguém que vai gerar outra pessoa até chegar Jesus. E aí nós vimos essa história aqui. E no capítulo 12, a partir desse chamado, do capítulo 12, nós vamos ver também como o Senhor vai contar para nós toda essa história. Então vamos, o chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei.
Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho. Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, o Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Então a gente observa aqui que Abrão, ao chegar nos locais que ele se mudava, ele não iniciava com uma tenda para ele primeiro. Primeiro era um altar para o Senhor. E depois é que ele vinha pensar no seu conforto. Primeiro ele garantia ali a presença do Senhor. E isso tem que servir de lição para nós, não é mesmo? Então, assim, prioridade, colocar primeiro o Senhor. E depois vem as outras coisas. Só voltando aqui no início, quando fala assim, eu até enumerei aqui a quantidade de promessas que o Senhor fez para Abrão. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Essa é uma das passagens que a gente ouve bastante. E aí ele ainda fala: dirige-te à terra que te indicarei, mas na hora ele não falou o Senhor. E Abraão, mesmo sem saber para onde estava indo, ele obedeceu a Deus, seguiu em obediência ao Senhor. E será que a gente faria isso? Eu fiquei imaginando, eu teria coragem? O Senhor falar: olha, pega essas coisas aí e muda, que no caminho eu vou te falando, eu vou te falar para onde você vai. E aí a gente deixar todas as coisas, o conforto da sua família, a segurança, e você seguir um comando de alguém que você não está nem vendo. Mas em obediência. O Senhor, ele fez várias promessas aqui para Abraão. A primeira dela foi: eis que farei de ti um grande povo. A segunda: eu te abençoarei. A terceira: engrandecerei teu nome. Quarta: serás tu uma bênção. Quinta: abençoareis o que te abençoarem. Sexto: amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Sexto: por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O Senhor colocou: por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Todas as nações serão beneficiadas pela obediência de Abraão. Porque o Senhor, por meio de Abraão, ele deu o seu filho, Jesus Cristo. Por isso, ele colocou que toda a nação será abençoada por intermédio de Abraão. Que Jesus, mais à frente, Abraão ele não viu o cumprimento da promessa, mas ele se colocou à disposição do Senhor para que o propósito de Deus fosse cumprido aqui na terra. O versículo 10. Abraão migra para o Egito. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção.
Tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, alegarão. É a mulher dele e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, diz que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti e por tua causa. Conserve também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte, com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Porque não me declaraste que ela era tua mulher? Porque alegaste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, és a tua mulher de volta. Toma-a e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Aqui a gente observa, vou voltar só essa questão aqui, quando a Sarai foi entregue lá para Faraó, contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte. Não só Faraó foi castigado, mas toda a família, toda a corte. Dá para entender aqui que o Senhor, ele estava protegendo a Sarai, para que não se consumasse ali a relação entre o Faraó e a esposa de Abraão. Porque Abraão era um homem que o Senhor estava protegendo. Então, com certeza, ali já gerou doenças horríveis. Foi terrível lá, quando ela entrou ali naquele palácio. Então, não só Faraó, mas toda a sua família, toda da corte ali, todos ficaram horrivelmente doentes. Mas ela não. Então, já era o Senhor protegendo. E ali, fortalecendo também Abraão com recursos. Que o Faraó deu tudo para Abraão. E depois de tudo isso, ainda pediu para providenciar tudo que necessário para que ele saísse dali. Mas ele saiu dali já rico, com todos os bens. Mas claro, ele errou. Ele errou mentindo. Ele mentiu. E isso é pecado. Mas mostra para nós que mesmo o homem ali debaixo das bênçãos do Senhor está sujeito a falhas. Mostra que o ser humano é ser humano, não é Deus. Ele é falho. Não tem como o ser humano ser perfeito. Infelizmente. E mostra também que andar na presença do Senhor, você está protegido também. Errou, mas o Senhor conserta. Depende da disponibilidade de você andar em obediência ao Senhor. Andar obedecendo as ordens, né, a direção que Deus lhe dá. E Abraão estava disposto. Abraão colocava sempre o Senhor à frente. Mas, infelizmente, cometeu esse grande erro. E a gente tem que tirar a lição de tudo isso. Então, fechamos aqui o capítulo 12. Nós vamos ficar hoje com esses 3 capítulos só. 10, 11 e 12. E amanhã daremos continuidade a partir do capítulo 13. Que começa toda a história de Abraão, Ló. Mais histórias, né? Continua a história de Abraão. Então, aqui nós vimos as promessas que o Senhor deu para Abraão. E que essas promessas, elas se cumpriram. O Senhor, mesmo com os erros, com os pecados, Ele prometeu, Ele cumpre. Não depende da nossa perfeição. Depende da graça do Senhor. E por isso que a gente tem que obedecer, confiar, crer que o Senhor está no comando da nossa vida. Que tudo dá certo. Mesmo que pareça não tá certo, tá errado. As coisas estão andando, não estão andando como a gente deseja. Mas o Senhor, Ele está no controle. Se nós entregamos a nossa vida, foi para Ele, é Ele que está conduzindo. Vamos confiar e andar em obediência ao Senhor, que no final vai dar certo. Amém? Vamos orar?
Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria divina para que nós possamos andar em obediência a Ti, Pai. Para que o Senhor nos mostre, Pai, o caminho da verdade. Para que seja fortalecida cada dia mais no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem colocado aqui na Tua Palavra, meu Deus. Nos dê também, Senhor, espírito de ousadia para que a gente possa levar a Tua Palavra para outras pessoas, para que elas também tenham acesso, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado na Bíblia Sagrada. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de ler a palavra do Senhor. E que a gente possa, no nosso dia a dia, lembrar dela. Lembrar dos erros dos grandes homens, né, os erros que eles cometeram. Eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui para nos lembrar que mesmo a gente andando na presença do Senhor, nós somos tentados a fazer o errado. E o Senhor, Ele nos ajuda. Nós temos conosco o Espírito Santo, que Ele nos direciona, Ele nos ajuda. Amém, gente? Amém, amém? Deus nos abençoe. E amanhã estaremos aqui novamente, lendo. Queria tanto ler mais, para a gente terminar mais rápido o Antigo Testamento, mas não sei como ler mais. Amém? O Senhor nos abençoe. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo por estarem aqui. Tchau, gente. Até amanhã.